Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira da novela Gênesis, Abraão terá de lidar com novas frustrações ao retornar à terra onde recebeu o seu primeiro chamado. Além disso, não será apenas o protagonista que sofrerá com isso. Isso pois Ló também irá se surpreender com a cidade de Sodoma e começará a notar que talvez não tenha sido uma boa decisão ir para longe de seu tio. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. Aliás, o que você tem achado do chamado de Abraão? Acham que a história está sendo retratada como está na Bíblia? Ou está muito diferente? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Muitos acontecimentos bombásticos têm ocorrido na novela Gênesis. Desde sua saída definitiva do Egito, Abraão tem vivido fortes emoções juntamente com sua mulher Sara. Os dois, que têm peregrinado pelo deserto rumo à terra prometida, já passaram por poucas e boas ao longo de sua jornada. As coisas começaram a se acalmar após firmarem acampamento longe das terras faraônicas. Entretanto, mesmo não tendo que lidar mais com a cobiça do faraó, o casal ainda assim terá muitas divergências e conflitos entre os integrantes de sua caravana, principalmente porque o anjo caído travestido de Rei Léo continuará a acompanhar o escolhido de Deus, com o propósito de não só desviá-lo do chamado, como também acabar com a vida daqueles que o cercam. Para isso, Lúcifer tem usado muitos personagens da trama. Inicialmente, ele incitou Ló e Ayla para que saíssem de perto de Abraão. Ló, depois de muito relutar, acabou sendo convencido por sua mulher a se mudar para longe de seu tio. Contudo, o lugar escolhido não será nada agradável, e já nos próximos capítulos ele perceberá isso e já apresentará um certo arrependimento por ter montado acampamento próximo à cidade de Sodoma. Isso pois, o homem notará que as notícias que tem recebido do local não são apenas boatos, mas se tratam de fatos. O homem que se aproximou da cidade como um pedido de sua esposa perceberá que os princípios e costumes do ambiente irão totalmente contra os preceitos divinos e tudo aquilo que o Senhor ensina. Ao notar isto, ele irá se escandalizar e relatará tudo à sua esposa. Ayla, como sempre, não acreditará em seu marido e dirá que o homem está exagerando. Isso porque seu desejo sempre foi conhecer esta cidade e, como se isso não bastasse, se fixar nela também. E isso ocorre pelo fato da mulher possuir uma grande ganância e um desejo insaciável pela riqueza. Mesmo diante dos relatos absurdos sobre o local, ela não desistirá de conhecê-lo e explorá-lo. Pelo contrário, isso fará com que ela fique mais curiosa. Entretanto, os perigos e a promiscuidade de Sodoma não agradará nada a Deus, que terá planos que mudarão o curso da cidade para todo sempre. Enquanto Ló e sua caravana se estabelecem próximo à cidade de Sodoma, Abraão voltará a viver próximo a Mamre. Mas lá, além de se preocupar com seu sobrinho e suas escolhas, o homem terá uma grande decepção ao ver o altar que construiu para o Senhor Deus. Antes mesmo de ter seu nome alterado para Abraão,
o comerciante já adorava o Senhor de todo o coração. Com isso, construiu altares por onde passou durante sua peregrinação. Ao retornar para sua terra, ficará triste ao ver que o altar que havia construído em homenagem a Deus, depois que ele falou pela primeira vez, já não existe mais e estará totalmente destruído. Assim, ele lamentará muito a situação que aconteceu com o local que ele havia começado a considerar sagrado, já que foi o local em que foi chamado por Deus pela primeira vez. Mas isto será apenas o começo. Isso porque, ao se estabelecerem no local, Lúcifer começará a influenciar as pessoas para agirem de maneira muito ruim. O primeiro deles será Massá. O homem, em episódios passados, já teve algumas conversas com o Coisa Ruim. Lúcifer, se fingindo de amigo, tentou se aproximar do mercenário que retornou do Egito após eliminar o general Bacari. O soldado egípcio, que desejava se casar com a serva Agar, foi executado pelo homem após descobrir que ele foi o responsável pelo incêndio na casa de Terá, que culminou na morte da mãe do escolhido de Deus. Com medo de ser descoberto, Massá eliminou o general e retornou à caravana de Abraão. Agora Lúcifer utilizará dos segredos do homem e de sua natureza sanguinária para satisfazer seus planos malignos. Para isto, ele colocará Massá contra Adália. Ele, que possui uma enorme paixão pela irmã de Sara, fará de tudo para ficar com a mulher, mesmo que esta já tenha se casado e se encontre muito próxima a de dar à luz ao seu primogênito. Massá começará a sofrer as grandes influências de Rei Léo e voltará a atormentar a vida de Adália. Mas apesar de gostar da mulher, a abordagem utilizada pelo homem será assustadora. Sob a influência do anjo caído, ele cada vez mais ficará sombrio, e isso começará a desesperar Adália, que ficará completamente apavorada com a situação e com as palavras do maldoso, que já a assediou anteriormente e que continuará a fazer isto, pois acreditará que conquistará a mulher de alguma forma, mas ele apenas deixará constrangida e com medo. Quem não gostará nada das investidas de Massá será Lotã, o marido de Adália. O homem perceberá a agressividade e investidas do mercenário. Isso fará com que ele fique cheio de ódio. Transtornado com o comportamento de Massá, o marido de Adália perderá a cabeça e ficará fora de si. Assim, ele falará poucas e boas para o maldoso, que não abaixará a cabeça e até mesmo ameaçará mais uma vez o casal. Mas as atitudes de Massá não irão apenas afetar Adália e seu marido. Isso porque a morte do general Bacari, provocada por ele, chegará aos ouvidos de Agar, a serva que viveu muitos anos sob o domínio do faraó e vivia em seu harém, tinha esperanças de se casar com o soldado. Mesmo diante das dificuldades, ela acreditava que o amor dos dois iria superar tudo. Ainda apaixonada pelo homem, ela sofrerá muito ao saber sobre sua morte precoce. A história de Agar será muito relevante dentro do contexto da novela. Isso pois a mulher conceberá o filho do futuro patriarca dos hebreus. Sara, sendo infértil, não verá outra alternativa a não ser entregar outra mulher para que possa ter herdeiros. Em seu desespero, ela duvidará das promessas do Senhor, mesmo ele tendo garantido que terão muitos herdeiros, tantos quanto os grãos de areia do deserto. Assim, ela optará por entregar Agar. Esta prática era muito comum neste período. Isso pois a mulher que era infértil e não conseguia dar filhos ao seu marido era vista como inútil e improdutiva.
sendo muito rechaçada pela sociedade, ela acabava adotando esta prática. Este meio era tão comum que em alguns contratos matrimoniais já estava especificado que a mulher, caso não conseguisse dar herdeiros para seu marido, deveria providenciar uma serva para tal feito. Diante disto, Sara, em grande sofrimento, acabará cedendo. Porém, as coisas não serão nada fáceis, principalmente porque Agar acabará se tornando soberba e desprezará Sara por sua condição. Mas mesmo diante de tantos conflitos, a caravana de Abraão terá boas surpresas. Isso porque o jovem Eliezer surpreenderá a todos nos próximos capítulos da novela. Ele, sendo sempre muito tímido, acabará se declarando para a jovem Mical. Eliezer acabará fazendo um pedido para a mulher, a deixando verdadeiramente surpresa com o fato. Isso, pois, ele demonstrará interesse em desposar a sua mão. O rapaz, que é muito apreciado por sua lealdade por Abraão, tentará conquistar Mical, mas apesar de ser muito gentil e educado, não será tão fácil quanto ele imaginava. Eliezer terá um papel fundamental de acordo com a palavra sagrada. O jovem que foi acolhido como filho de Abraão ainda ajudará e muito o escolhido de Deus. Isso porque em um futuro próximo será o desejo de Abraão que seu filho Isaque tenha uma esposa digna e adoradora do Deus verdadeiro. A fim de juntar o seu filho com a mulher e formar família dentro dos planos de Deus, ele pedirá para Eliezer que encontre uma esposa. O homem de idade muito avançada não saberá quanto tempo lhe restará, e a cada dia a preocupação aumentará, pois o eco da voz de Deus soará em seus ouvidos. Farei de ti uma grande nação. Assim sendo, o velho patriarca chamará Eliezer e pedirá que execute uma importante tarefa, a de procurar uma noiva para seu filho Isaque. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? Já conhecem a história de Abraão? O que acharam do comportamento de Massá? Acham que Abraão descobrirá quem é o homem e seus segredos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por você.